Martin comentou com Leon que, embora os tiros de festim não o tivessem matado, ainda causavam muita dor, fazendo sentir como se tivesse quebrado pelo menos 2 costelas. Leon disse para ele ser homem e aguentar firme, já que Victor havia levado um soco que deixou seu nariz torto e ele não gritou de dor nenhuma vez. Sem acreditar no que tinha acontecido, Victor perguntou se tudo não passava de uma encenação, pois tinha visto Martin ser atingido pelos disparos. Rebecca explicou que haviam usado apenas cartuchos de festim para treinamento e acrescentado um pouco de corante vermelho para fazer os tiros parecerem reais. Após Rebecca terminar de falar, ela entregou lentamente a pistola carregada com balas de verdade para Leon, declarando que havia chegado a hora de fazer uma limpeza geral. Leon pega a arma e a pressiona diretamente contra a testa de Victor. O traidor, que momentos antes agia com arrogância, arregala os olhos imediatamente ao perceber o perigo iminente. Leon olhou para Victor e perguntou se ele ainda tinha alguma outra informação sobre o Império que pudesse compartilhar. Sentindo o cano da arma pressionado contra sua testa, Victor implorou desesperado para que Leon não matasse e admitiu que havia cometido um erro e reconheceu que nunca deveria ter trabalhado para o Império. Victor continuou implorando por perdão, mas Rebecca e Martin reconhecem que a gravidade de suas ações impede que a traição seja simplesmente ignorada. Leon compreendeu que não havia como conseguir mais informações de Victor, que continuava apenas implorando para ser poupado. Leon disse que Victor não estava apenas reconhecendo que havia errado, pois simplesmente sabia que estava prestes a morrer. Como Victor não tinha mais informações para revelar, Leon realizou a execução. Assim que o tiro foi disparado, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo lugar desolado, fazendo os pássaros saírem da floresta e voarem em direção ao céu. Leon sabia que não podia deixar Victor vivo por causa do perigo que ele representava, mas seus companheiros ainda sentiam tristeza diante de seu destino, já que Victor havia feito parte da equipe. Então, Tiger se aproximou do corpo e disse que cuidaria do resto, enquanto Leon agradeceu ao seu mestre. Após a remoção do corpo de Victor, Martin questiona por que exatamente Victor havia ajudado o Império a incriminar o capitão e acreditava que deveria existir uma razão mais profunda por trás dessa atitude. No entanto, Leon considerou inútil tentar entender os motivos de um peão e preferiu focar na verdadeira questão, que era descobrir por que o Império estava tão determinado a matá-lo. Então, Martin levantou a possibilidade de que as conquistas de Leon tivessem ofuscado as de seus superiores. Mas Tiger explicou que o motivo pelo qual Leon havia se tornado alvo do Império não estava relacionado apenas ao fato de suas conquistas terem ofuscado as de seus superiores. Ele comentou que, quando era jovem, havia passado por situações que lhe mostraram o verdadeiro poder e a escuridão do Império. Por esse motivo, ele sempre aconselhou Leon a se concentrar em lutar guerras e não se envolver em política. Além disso, naquela época, o poder de Leon ainda não era suficiente para que o Império tivesse tanta pressa em agir contra ele. Portanto, deveria existir outro motivo por trás daquela perseguição. Nesse momento, ele levantou uma possibilidade que fez Leon ficar surpreso, sugerindo que esse outro motivo poderia estar relacionado ao clã dos dragões. Nesta guerra que já se estendia por centenas de anos, ainda existiam muitas histórias ocultas e conspirações que eles não tinham como conhecer. Eliminar um peão como Victor não faria o Império desistir de perseguir Leon, pois ainda havia um longo caminho pela frente. Leon concordou com seu mestre e reconheceu que o Império logo descobriria que havia sido ele quem eliminou Victor. Com isso, a perseguição contra ele, que havia começado como consequência da traição de um informante, passaria a ser uma ordem pública de captura. Depois, Leon pediu desculpas por ter envolvido seus companheiros naquela confusão, enquanto Martin pediu que seria melhor ele voltar para casa, pois ninguém sabia que havia agido junto deles naquela noite, e além disso, seu próprio pai teria condições de protegê-lo. Quanto a Rebecca, Leon também começou a pensar em uma maneira de mantê-la segura. Nesse momento, Leon se virou para olhar para Tiger e sugeriu que ele enviasse Rebecca para a casa de sua esposa, onde ela poderia permanecer escondida por algum tempo. Ao ouvir o pedido, Tiger demonstrou uma rara expressão de constrangimento e explicou que sua esposa havia retornado para a casa da própria família, embora admitisse que não conhecia muito bem os parentes dela, o que tornava a situação um pouco complicada. Leon não pôde deixar de questionar aquela justificativa, afinal, Tiger já estava casado com a esposa havia 30 anos, e mesmo assim, ainda não conhecia bem a família dela. Entretanto, Tiger não pareceu considerar isso um problema e argumentou que 30 anos de casamento não significavam necessariamente que ele precisasse ter tanta intimidade com os parentes da esposa, principalmente porque os dois não costumavam visitá-los com frequência. Então, ele repreendeu Leon e disse que crianças não deveriam ficar fazendo perguntas aleatórias.
Martim então sugeriu que Rebeca também poderia ficar em sua casa, pois tinham muitos quartos vagos, e Leon respondeu que era exatamente o que esperava de um garoto rico. Claro, Rebeca intervém. Embora estivesse lisonjeada por todos estarem pensando nela de todas as formas, gostaria que pedissem sua opinião primeiro e antes de decidirem o que fazer com ela. Leon questiona se ela realmente pretendia se tornar uma criminosa procurada junto com ele e seu mestre. Com determinação, Rebeca disse que sim, reafirmando sua identidade como pistoleira. Rebeca também lembrou que eles formavam um esquadrão de velhos, fracos, doentes e deficientes, e ela assegurou que uma garota bonita era indispensável em qualquer equipe e que, sem ela, eles seriam apenas um grupo de velhos, doentes e deficientes, ressaltando quanto isso seria horrível. Leon ficou preocupado com a decisão de Rebeca e perguntou se ela realmente havia pensado nos perigos de acompanhá-los. No entanto, ela respondeu que já havia explicado isso antes ao capitão e que enfrentar o Império não era a coisa mais perigosa. Para ela, o mais perigoso seria definhar em uma unidade de patrulha, comendo e esperando a morte. Diante disso, como Rebeca já havia tomado sua decisão, ela considerou o assunto encerrado e avisou seu capitão para nem pensar em tentar se livrar dela. Depois que a vaga de Rebeca na equipe foi definida, Martim, que estava parado ao lado, também levantou a mão de forma desajeitada, pois também queria contribuir para a equipe. Ele tentou explicar o que queria fazer, mas Leon o interrompeu e mandou que o pirralho ficasse em casa obedientemente, vivendo como um recluso, e não se envolvesse nisso. Martim insistiu que não queria causar problemas para o capitão e revelou que talvez tivesse uma maneira de ajudá-los a coletar informações e inteligência de dentro do Império. Leon ficou pensativo e questionou se aquela ideia não seria perigosa demais, mas Martim insistiu para que o capitão o deixasse fazer a sua parte. Até Rebeca cutucou levemente Martim com o cotovelo e tentou convencer Leon a aceitar, explicando que o pequeno Martim estava deprimido desde que algo havia acontecido com ele. Agora que o capitão havia retornado, Martim finalmente tinha algo pelo que ansiar novamente. Então, ela disse a Leon que não podia simplesmente jogar água fria no espírito de luta dele. Diante da insistência, Leon concordou, mas estabeleceu uma condição. Martim deveria coletar informações apenas enquanto garantisse a própria segurança, e Martim disse ao capitão para não se preocupar, pois conhecia seus próprios limites. Ao ouvir isso, Rebeca bateu palmas alegremente. Ela ficou animada com a decisão e sugeriu que, com a entrada de Martim na equipe, eles poderiam até mudar o nome do esquadrão. Ela propôs chamá-los de Esquadrão dos Velhos, Fracos, Doentes, Deficientes e Reclusos, mas Martim rejeitou a ideia de imediato, dizendo que não era uma pessoa reclusa. Antes que pudessem continuar o planejamento, Tiger tomou a palavra e pediu que Leon parasse por um momento. Então comentou que, no seu caso, tinha chegado a hora de retornar ao território do clã do Dragão Prateado. Tiger explicou que, como precisavam descobrir que tipo de conspiração o Império e o clã do Dragão estavam tramando, não poderiam investigar apenas dentro do Império. Mas também precisavam de alguém que fosse até o clã do Dragão para procurar a outra metade da resposta. Essa pessoa precisava ser alguém de confiança do clã dos Dragões e que também os conhecesse bem. Para Tiger, essa pessoa só poderia ser Leon. Leon ainda não estava convencido e achava que não parecia ser alguém em quem o clã do Dragão confiasse muito. Mas Rebeca interveio, dizendo que ele tinha se casado com uma dragonesa e tido filhos com ela, o que por si só já demonstrava um grande nível de confiança. Martim, que estava ao lado, ficou completamente atônito ao descobrir isso. Ele não fazia ideia de que Leon havia se casado com uma dragão e tido filhos. Quis saber quando isso aconteceu e questionou se não existia isolamento reprodutivo entre humanos e dragões. Rebeca ergueu 3 dedos e o gesticulou, claramente se divertindo com o caos, e confirmou que Leon não tinha tido apenas um filho, mas 3 de uma só vez. Martim ficou ainda mais admirado com a revelação e se surpreendeu com a quantidade de filhos. Ele comentou que, no Império, Leon seria multado por ter 3 filhos. Leon explicou que o clã dos dragões possuía uma população pequena e, por isso, não existia uma regra desse tipo. Ainda assim, isso não significava que ele tivesse um bom relacionamento com o clã dos dragões. Diante do impasse, Tiger decidiu colocar a questão em votação para que o grupo decidisse o próximo passo.